Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Luciana e hoje nós vamos conversar sobre como você pode lutar pelo seu bairro. Pelo seu bairro, pelos seus vizinhos, pela sua rua, pelos seus familiares, mas o foco hoje é como lutar pelo seu bairro. Vamos ler um texto que vai te ajudar nessa maravilhosa, incrível jornada que é a intercessão. Vamos lá, vamos ler João 14, versículo 12 e 13. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome eu farei. Eita, gente, olha. Se você crê nessa palavra, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você crê nisso aqui, você crê que você pode fazer obras maiores que Jesus fez. E poucos crentes acreditam nisso. Poucos crentes. O pior é você ouvir dos próprios crentes dizer assim pra você, até pelas costas, porque diz mais pelas costas, né? Quem é ela para fazer isso? Quem é ela? A palavra diz que eu posso. No nome de Jesus eu posso. Mas os próprios crentes não acreditam, aí não fazem isso, não obedecem isso aqui, né? Que é fazer obras maiores que Jesus fez, porque não crê e ainda desacredita de quem faz. Isso é muito triste entre os próprios crentes. Mas vamos lá, não vamos sair do foco. Sim, eu creio. Eu creio totalmente na Bíblia. E se a Bíblia diz que eu posso fazer obras maiores que Jesus, no nome dele, então eu posso. Eu posso e vou fazer para ajudar as pessoas. Eu vou fazer o que eu puder fazer enquanto eu estiver aqui neste mundo, para salvar as vidas, para ajudar a salvar as vidas das garras de Satanás. Eu vou fazer porque a Bíblia diz que eu posso, então eu vou fazer. E assim, gente, Satanás, ele, como a gente está falando do bairro, território, né? Então, um território específico. Satanás, ele envia os demônios para estes lugares baseados, assim, nos seus pecados, nos pecados que as pessoas mais cometem, que cometem ou que cometeram no passado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se uma população tem como o ponto fraco o homicídio, tem muitas mortes ali naquele lugar, então Satanás ele envia os demônios especializados em morte, o espírito da morte, para aquele bairro. Assim ele terá mais êxito naquele local, naquele bairro. Então, quando a gente ora bastante por aquele objetivo ali, atacando aqueles demônios ali, esses demônios eles perdem o poder. Então a gente tem que fazer assim, expulsar essas forças espirituais no nome de Jesus e não deixar eles destruir a humanidade. E foi assim, gente, foi assim que eu, Patrícia e essa nossa outra amiga fizemos aqui no meu bairro. A gente se reuniu, isso faz 2 anos, foi no começo da pandemia, já faz 2 anos, que a gente decidiu se reunir para lutar contra esses demônios, essas potestades aqui no meu bairro. Então eu vou contar aqui um pouco para vocês o que aconteceu, se obtivemos êxito, se não. E assim, o que eu sei é que foi muito pesado, porque a gente começou na cara e na coragem, sem experiência nenhuma. Só assim, o nosso pastor dava dicas pra gente de como a gente devia fazer e a gente ia seguindo o que ele dizia. Mas assim, com muito amor no coração, muito amor por essas pessoas que moram aqui. Gente, aqui o meu bairro, há um tempo atrás, tinha morte quase toda semana. Depois tinha morte todo mês, sabe? Era assim, muita morte. Tinha gente que já dizia assim, ó, quem será o próximo? De tanta morte que tinha aqui, sabe? E depois que eu aprendi sobre o mundo espiritual, eu comecei a ver aquela situação ali, eu disse assim, eu não aceito isso.
eu não aceito porque eu creio na Bíblia. Então, quando eu li esse versículo, que eu posso fazer obras maiores do que Jesus fez, eu disse, eu vou fazer. Porque eu não aceito mais que o meu bairro tenha esse tanto de morte. Eu não aceito. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou luz. Então, eu tenho que ser luz para o meu bairro. Eu não posso deixar o meu bairro viver em trevas do jeito que ele está vivendo. Então, foi aí que a gente decidiu. Chamei as meninas, foi no começo da pandemia, eu chamei as meninas, gente, vamos lutar pelo nosso bairro? Elas vão, elas são muito assim, sabe? O que eu invento, elas vão. Então, a gente decidiu lutar pelo nosso bairro. A gente começou orando, e assim, gente, os primeiros dias a gente passava mal. Tadinha da Patrícia, passou 15 dias com dor de cabeça, dor na nuca, a pobre ficava com o pescoço duro, não mexia o pescoço de jeito nenhum. Eu dizia, Patrícia, não desiste. E era dor de cabeça, era tontura, e nós três, viu? E assim, gente, a gente sofreu muita moleza no corpo, parecia que a gente tinha apanhado. Cada vez que a gente orava mais, mais a gente se sentia assim. Para trabalhar, gente, era terrível, parecia que a gente estava doente. E eu falava pro meu pastor, a gente não tá aguentando, a gente não tá aguentando. Ele orava, aí a gente melhorava um pouco, mas não passava. Acho que a gente ficou assim um mês, se não foi mais, eu não me lembro. Mas assim, como se tivesse doente. Ah, a gente também, né, sem experiência. A gente foi mesmo só por amor às vidas. E a gente insistiu, não desistiu. Com o tempo isso foi passando. Gente, quando vocês começarem a interceder, é normal acontecer essas coisas. Você se sentir como se estivesse doente, sentir dor de cabeça, tudo isso, tontura. É normal porque é o contra-ataque do diabo. Ele não vai deixar você atacar o reino dele e deixar assim, né, sem fazer nada com você. Lógico que ele vai contra-atacar. Então, é normal, tá? É normal, a gente sentiu isso, mas a gente não desistiu. A gente continuou. E isso foi diminuindo aos poucos. Ele sempre dizia assim, ele brincava comigo, meu pastor, ele dizia assim, ah, não se preocupa não que depois piora. Eu, meu Deus, eu não vou aguentar. Ele, não, eu tô brincando. Com o tempo vocês vão se acostumando, vocês vão, tem que orar por vocês também, para vocês terem força, né? Então a gente começou a fazer isso, orar pela gente também, e a gente foi melhorando. E assim, a gente ora, a gente faz isso até hoje, a gente não desistiu do nosso bairro. E assim, gente, eu tenho uma coisa assim incrível para dizer para vocês. Desde o primeiro dia que a gente começou a interceder pelo nosso bairro, proibindo a ação dos demônios, proibindo a morte no nosso bairro, não aconteceu mais morte no nosso bairro. Acontece pelas redondezas, fora da cobertura espiritual que a gente botou. Mas dentro do nosso bairro não acontece mais. Assim, a gente ora de segunda a sexta, a gente se levanta 5:30 da manhã, ora pelo nosso bairro. A gente proíbe a ação do inimigo. Agora, gente, eu tenho uma coisa, assim, para contar para vocês que é muito triste, sabe? Eu me emociono quando eu falo disso, espero que eu não chore, mas eu vou contar para vocês. A gente já vinha assim há quase um ano intercedendo pelo bairro sem acontecer uma morte. A gente ora de segunda a sexta. Quando chega na sexta-feira, eu oro pela noite da sexta, o sábado e o domingo, porque a gente não se reúne no sábado e no domingo, só de segunda a sexta. Então eu oro proibindo a ação do inimigo no final de semana no meu bairro. Eu digo assim, Satanás, eu te proíbo de ceifar alguma vida no meu bairro. No nome de Jesus, eu tenho autoridade para te proibir. Então, eu não aceito nenhuma morte no meu bairro, certo? Então, assim, gente, a gente tem final de semanas, assim, maravilhosos, desde esse dia que a gente começou a interceder dessa maneira. E um fato triste que eu tenho para contar para vocês é que uma única vez, numa sexta-feira, que eu simplesmente, gente, eu esqueci de fazer essa proibição. A gente orou pelas pessoas, mas eu esqueci de lançar essa palavra no mundo espiritual. Eu não proibi a morte. Isso era na sexta-feira, 6 horas da manhã.
Eu orei, mas não proibi. Passou o dia da sexta. Quando deu 3 horas da tarde, nós três, eu, Patrícia e a nossa amiga, começou a passar mal. A gente começou a passar mal, sentia um peso espiritual muito grande e a gente começa a se comunicar. Tá assistindo alguma coisa, sabe? Fala com a outra no WhatsApp. Tá assistindo alguma coisa? Tô sentindo um peso. Também, eu também. Nós três, a gente sente junto. Então, gente, vamos orar. A gente começou a orar, cada uma no seu lugar. Mas não, nada de eu proibir a morte, sabe? Simplesmente saiu da minha cabeça. E assim, passou o dia todo e a gente sentindo isso. Entrou pela noite, a gente sentindo isso. Gente, quando foi no sábado, 1 hora da manhã, começou o tiroteio. Começou o tiroteio. Gente, foi muito tiro, muito tiro, muito tiro mesmo. E, infelizmente, mataram a filha da nossa amiga, que intercedia junto com a gente. Aí vocês imaginam como foi que eu me senti. Eu saber que por um esquecimento meu, uma vida se perdeu, na verdade foram 2 vidas. Morreu ela e o marido dela. 2 vidas se perderam no meu bairro porque eu esqueci de proibir a morte no meu bairro esse final de semana. Gente, foi tão difícil. Foi tão difícil porque eu me senti culpada, muito, muito, muito culpada. Hoje eu não me sinto mais porque meu pastor conversou comigo, mas foi muito difícil porque eu me senti muito culpada. E a mãe dela, que intercedia com a gente, não teve mais forças para continuar o nosso grupo. Até hoje ela não se recuperou, mas eu creio no nome de Jesus que ela vai se recuperar e vai voltar a interceder com a gente. Foi muito pesado para ela. A gente continua orando por ela, para ela se levantar, e ela vai se levantar no nome de Jesus. E assim, meu pastor conversou comigo e disse assim para mim: filha, ele me chama de filha, filha, por que você acha que você esqueceu? Aí eu, porque eu sou burra, pastor, porque eu sou burra. Eu sou burra, não era para mim ter esquecido. Aí ele disse para mim: não é isso. Você esqueceu porque Deus quis que fosse assim. Porque aquilo ali já estava decretado no mundo espiritual, não tinha como voltar atrás. Deus permitiu e ponto final. Quando Deus permite, você não pode fazer nada. E se você tivesse proibido, Deus iria honrar a sua palavra e não ia ter. Mas como Deus já tinha permitido, não tinha como voltar atrás. Então, Deus fez você esquecer. E sim, eu ainda passei um tempo muito triste, muito arrasada. Aí passou o final de semana, quando foi na segunda-feira pra gente voltar a orar. Eu me levantei pra orar e não apareceu nenhuma das duas. Eu me senti sozinha na garagem da minha casa, com aquela culpa, aquele desespero dentro de mim, com aquela fraqueza espiritual, porque eu disse pra Deus: Deus, se eu não posso salvar uma vida, ajudar a salvar uma vida, pra que tudo isso? Eu não quero mais. Eu disse pra Deus: Deus, eu não quero mais, sabe? Mas aí eu comecei a pensar quantas vidas o Espírito Santo me mostrou, quantas vidas já foram salvas através das nossas orações. E eu fui me fortalecendo aos poucos. Mas aquela segunda-feira foi muito difícil porque eu me vi sozinha, eu orei sozinha e foi horrível. Aí, durante o dia, eu perguntei: Patrícia, por que você não veio? Ela disse: porque eu achei que tu não ia mais orar depois de tudo que aconteceu. Realmente eu não ia. Mas a gente não pode parar. A gente não pode parar porque tem muitas outras vidas precisando da gente. E eu pedi: Patrícia,
Sexta-feira, se acontecer de eu esquecer, não deixa eu esquecer, me lembra. Me lembra, não deixa eu esquecer, porque eu nunca mais eu quero passar por isso. Aí ela, tá bom. E até hoje, sabe, tem dia que eu esqueço, tem sexta-feira que eu esqueço. E até hoje, quando eu esqueço, quando eu termino a oração, ela diz assim, hoje é sexta-feira. Na sexta-feira ela já chega dizendo, hoje é sexta-feira, pra mim não esquecer. E eu não esqueço mais. Então, fora esse acontecimento, nunca mais houve uma morte aqui no meu bairro. Eu não esqueço mais de fazer essa proibição no mundo espiritual. E assim, eu oro assim, gente. Eu digo assim, Senhor, acampa teus anjos ao redor de todo esse bairro. Nesse momento eu faço uma barreira espiritual ao redor de todo esse bairro, nas entradas e nas saídas, fecha as entradas e as saídas desse bairro, Senhor, com a tua proteção, que os teus anjos fiquem acampados ao redor desse bairro, nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus. E assim, gente, é muito incrível. É muito incrível porque quando a gente faz uma oração assim, crendo que realmente tem uma barreira espiritual ao redor do meu bairro protegendo, o bairro está protegido. E é muito incrível porque aconteceu muitos casos. Aconteceu muitos casos de pessoas virem, outras facções entrarem, tentarem entrar aqui no meu bairro. Chega o carro com eles armado e assim a polícia sempre intercepta eles na entrada do conjunto. Eles não chegam a entrar no nosso bairro. Gente, é muito incrível. Assim, a gente sabe, eu e Patrícia, a gente sabe que é a proteção espiritual que está ali, não deixando eles entrarem aqui no bairro, sabe? Aconteceu muitos casos de eles já chegaram a entrar logo no começo, porque no começo eu orava assim, não, Senhor, não deixa acontecer nenhuma morte aqui. Então eles entravam, atiravam aqui, sabe, era muito tiro e não morria ninguém. Não morria ninguém. Aí depois eu pensei, nossa, como eu sou burra. Por que eu tô orando para não morrer ninguém? E essas pessoas entram aqui para atirar aqui dentro, não aceito mais isso não. A partir de agora eu vou orar para eles nem entrarem. E assim eu fiz e assim aconteceu. Eles nem entram mais. É muito incrível, gente. Só quem conhece o poder de Deus, quem acredita no poder que tem a oração, é que é capaz de fazer uma oração assim e ver tudo acontecendo, sabe? Não desmerecendo as outras pessoas que oram também, mas é porque eu tô falando por mim. Eu sei que tem muitas pessoas aqui no meu bairro que oram pelo bairro, mas eu falo da minha experiência. Eu não posso falar das experiências das outras pessoas, eu posso falar da minha. E assim, eu e Patrícia, a gente tem muita coisa para contar, muita experiência para contar, desde que a gente começou a interceder pelo nosso bairro. E, gente, luta pelo bairro de vocês. Se no bairro de vocês tem muita morte, luta, gente. Começa aí a orar pelo bairro de vocês e vocês vão ver a mudança que vai ter. Porque tem. Crê nessa palavra, que você vai ver a diferença que vai ter no seu bairro. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilha com os amigos de vocês. Vamos fazer esse canal crescer para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.